favor de Deus, se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos adorá-lo, buscar no Espírito e em verdade. E quanto mais dele nós pedirmos, mais nós teremos. Nós nos esforçamos agora, Pai, para chegar à tua presença e saber que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor que forma, é o Senhor que estabelece, que firma os passos do homem bom. Mas haverá um homem bom, Senhor, na face dessa terra. Jesus, no certo dia, disse: por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus.
Evangelho de Mateus, capítulo 7. E o tema da nossa mensagem nessa quarta-feira da Sagrada Família é: faça a sua parte. Você pode olhar para alguém que esteja mais próximo de você e dizer isso? Olha, faça a sua parte. Olha, faça a sua parte. Igreja querida, a palavra de Deus garante que Deus ajuda aquele que é esforçado. Deus, ele não compactua com a preguiça. Deus não é preguiçoso. Deus, ele tem prazer naquele que se movimenta, aquele que vai adiante, aquele que luta, aquele que persevera. E a palavra de Deus aqui no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, ela vem nos dizendo que precisamos fazer a nossa parte. Então nós vamos começar do versículo 7 em diante. Vamos lá? Mateus capítulo 7, versículo também do 7 em diante. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então aqui o Senhor Jesus, ele está nos dando um direcionamento de qual precisa ser, qual tem que ser a nossa parte. Porque às vezes a pessoa, irmãos, ela ora a Deus, ela fala com Deus, ela busca Deus, mas no momento ela para e fica: Senhor, eu não sei o que eu faço. Senhor, eu não sei o que fazer. Ela fica perdida. E aí o Senhor Jesus está dizendo: o que você tem que fazer? Pedir. Aí talvez alguém diga: ah, pastor, é brincadeira comigo, né? Pois que eu mais faço na vida é pedir. Eu já nasci pedindo. A criança já nasce pedindo quando ela chora, né? Ela já quer o leite, já quer colo, né? Já tem as manhas dela, mas não é esse pedir humano que a palavra está dizendo. Para pedir algo a Deus, necessário é ter um elemento junto: fé. Mas não podemos chegar de qualquer maneira: Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, me dá. Eu preciso estar cheio de fé para que eu possa pedir de acordo com a palavra, para que eu possa alcançar o resultado. Mas pastora, como que eu vou me encher de fé? Romanos capítulo 10, não precisa se movimentar a sua vida, tá? Romanos capítulo 10, versículo 17, diz o quê? Que a fé, ela vem pelo ouvir. Mas qual a maneira? Ouvir pela palavra de Deus. Mas não é simplesmente: ah, eu vou lá, vou assistir um culto, vou ouvir e já vou estar cheio de fé. Não. A pessoa precisa ouvir, mas guardar no seu interior. Provérbios capítulo 4, versículo 20, 19, 20, 21 por ali, começa dizendo que a palavra, ela precisa estar guardada no meio do nosso coração. Quando a palavra de Deus, ela está inundando o nosso ser, quando ela está transbordante em nós, a nossa fala, ela já vai ser de fé. Já sabia disso? Quando você está cheio, por quê? Porque o próprio Jesus diz que a boca só fala porque o coração está cheio. Então, se a nossa boca não está produzindo palavras de fé, opa, eu tenho que parar, analisar a minha vida e ver aonde eu estou andando fora da palavra de Deus. Então, Jesus está dando uma fórmula mágica aqui, né? Entre aspas, algo que funciona. Ele está dizendo: se você pedir, dá-se-vos. Mas tem gente que pede e não alcança nada, né? A própria palavra diz que às vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Ah, pastor, como que eu vou pedir mal? É quando eu peço sem fé, peço por pedir. Quando eu estou cheio da presença de Deus, em vez de eu segurar aquela presença maravilhosa, às vezes eu deixo meus olhos me conduzir naquilo que é mal. Às vezes eu automaticamente, diante de um problema, tiro os olhos da palavra e começo a colocar os olhos no problema, na situação difícil. Então isso tudo é matador de fé. Isso tudo anula a fé da pessoa, mata a fé da pessoa. Por isso que Jesus andava meditando. Jesus, ele fala para algumas pessoas: ó, quão grande é a tua fé. Olha, eu nunca achei uma fé tão grande como essa na terra de Israel. Mas para outros ele já fala o quê? Ó, um homem de pequena fé. Então fé tem tamanho, sim ou não? Uma hora ela pode ser grande e a outra hora ela pode ser pequena, mas ela sempre está ali. Já reparou isso?
dar tempo, mais a minha fé vai ser o quê? Transbordante, grande. Aquela mulher, serofinista, que veio correndo atrás de Jesus: Senhor, minha filha está lá terrivelmente endemoniada, Senhor, minha filha está lá, está mal, ela vai morrer, o bicho ruim vai pegar ela, né? Traduzindo, parafraseando ali para nós. Aquela mulher nem crente era, se a gente fosse falar assim. Ela era de uma terra que nem adorava a Deus. Mas por que Jesus achou uma grande fé nela? Porque quando ela foi procurar Jesus, ela acreditou. Esse é o detalhe, irmãos. Deus não está procurando aquelas pessoas prontinhas, né? Todas penteadinhas, com roupinha de crente, biblinha debaixo do braço. Ele está procurando pessoas que creem. Por isso que às vezes, irmãos, a pessoa está anos e anos dentro da igreja, aí às vezes vem uma pessoa pela primeira vez, ela presta atenção, ela guarda, ela se apega àquilo, na hora de orar o milagre acontece. Aí o outro até resmunga: poxa, estou aqui tanto tempo na casa de Deus, pedindo, orando, fazendo parte dessa comunidade e tal, e meu milagre não chega. Aí vem uma pessoa que tem a vida toda torta, tudo errado, está pensando em vir para a igreja agora, ele já foi abençoado. Eu já vi casos assim na igreja, de crente tendo inveja do não crente. Mas qual foi o patamar de diferença? Que aquela pessoa não buscou. Então, o segundo ponto que nós vamos ver aqui, ó: pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Ou seja, tem que haver esforço. Você tem que aprender a pedir com fé, ou seja, acreditando que a sua última, né, a sua última estratégia, a sua última chance, tem que pedir como se não tivesse mais nada, é só aquilo ali, é só Deus. Ninguém pode fazer mais nada, é só Deus. É colocar sua fé genuína só naquele que pode mudar a sua história. E aí ele vai dizendo: mas você vai buscar e encontrareis, ou seja, buscar com força, com ânimo. Nos dias de hoje, irmão, é como eu falei alguns pontos atrás, né? A pessoa que vem entristecida para a casa de Deus, que ela vem aborrecida, que ela vem com o coração cheio de mágoa, que ela vem trazendo lembranças ruins, o Espírito Santo não alimenta. O Espírito Santo, ele não consegue ficar num lugar que habita a tristeza. O coração alegre é que alegra o coração de Deus. Um coração alegre aformoseia o nosso rosto, traz esperança. Não está falando de deixar a gente 20 anos mais jovem, né? Apesar de que isso acontece também. Quem é de Jesus é ser bonito, amém? Mas está falando de trazer uma beleza diferente, uma beleza que atrai, não para o lado humano, mas para o lado espiritual. A pessoa vai olhar: nossa, você tem um semblante que acalma, nossa, você tem um jeito tão diferente de lidar com os problemas. É esse tipo de pessoa que o Espírito Santo gosta de habitar. As pessoas que estão cheias, sedentas, cheias da palavra de Deus, sedentas do agir, do mover de Deus. Quantas famílias, irmão, a gente está hoje na reunião da família, quantas famílias quebradas, e são quebradas mesmo, lares quebrados, pais abusando de filhos, filhos sugando os pais. Quanta coisa adversa daquilo que seria o padrão de uma família, totalmente adverso. Você vê uns contra os outros, você vê brigas, você vê dissensões, você vê inveja, você vê ciúmes, né? Quanto se ligarem entre irmãos, há brigas desnecessárias, propriedade de terra, brigas por sobrenome. Tem aqueles que até quer tirar o sobrenome. Eu vi um caso desse, né? Um rapaz, um blogueirinho aí, estava passando lá nos vídeos e vi ele falando: graças a Deus. Aí quando falou graças a Deus, eu parei para ver. Graças a Deus, tirei o nome do meu genitor da certidão. Ele estava falando aquilo como se fosse um orgulho, porque o meu nem chamou de pai, não, chamou genitor. Olha como ele está o coração de onde está o perdão. Mesmo que aquele pai tivesse sido o pior pai do mundo, ele não deixa de ser pai. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe, não existe ex-filho, existe ex-presidiário,
ex-macumbeiro, ex-matador, ex-doente, né? Mas não existe ex-pai, ex-mãe, ex-filho, pode existir ex-marido, ex-mulher, mas o sangue, meu irmão, não tem como você quebrar a aliança de sangue. Eu falei com uma mãe essa semana, pessoal, quando você for orar, reivindique o seu sangue diante de Jesus. Jesus ouve a oração do sangue da família. Ou seja, o que o Abraão fez? O sobrinho dele estava lá no Sodoma e Gomorra, lá na destruição. Abraão não tinha nenhuma obrigação de orar por Ló, porque Ló que decidiu ir para lá. Mas o sangue, Abraão não ficou conformado. Não posso deixar o meu sangue, o meu parente, deixar na destruição. Por que Deus ouviu a oração de Abraão? Por causa do sangue. É sangue do sangue dele. O sangue, ele é precioso. Então, a mãe, quando ela chega diante de Deus para reivindicar o filho que está lá nas mãos de Satanás, Satanás é obrigado a obedecer. No Senhor, ele faz justiça por aquela mãe. Porque o sangue funciona. Por isso que pelo menos tem que ter um de cada família. Alguém disposto a entrar na brecha. Né? O profeta diz: procurei um que estivesse na brecha e não encontrei ninguém, porque ninguém quer lutar a luta de ninguém. Hoje à tarde me veio um pensamento que me acompanha nas redes, deve ter visto, eu vou estar lá. Tem muita gente de alma ferida, muita gente se fingir de cego. Assim, ó, estou nem vendo. Mas na verdade está vendo sim, mas não quer se envolver. Tem muita gente com a alma ferida. E Jesus, ele quer limpar, ele quer curar. Então ele está dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei. Ou seja, tem que insistir. Você vai pedir com fé, você vai buscar a Deus com ânimo, com esforço. Eu sei que para muitos é difícil estar na casa de Deus, principalmente durante a semana, mas Deus vai honrar, né? Deus vai honrar o seu esforço. Ele está buscando por você, pela sua família. Amém? Ele está dizendo aqui, ó, batei e abri-se-vos-á. Ou seja, nós temos que insistir naquilo que Cristo já nos deu. Não abrir mão da salvação da nossa família. Não aceitar que a doença vença, que a criminalidade vença, que a prostituição vença. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que bater, ou seja, insistir. Não, isso aqui é meu, a palavra me garante, é eu e minha casa. Bendito é meu leito conjugal, pelos feridos de Jesus já foi curado. Não, bendito são os meus filhos são herança. É bater, meu irmão. Bater significa isso. Insistir. Você está batendo o prego, o martelo no prego, você está insistindo que ele faça a função, né? Ele junte, não é para isso? Ele junte uma coisa na outra. Você está batendo a madeira, ó. Junto uma na outra. Mas se você der uma martelada e desistir, o prego entra. Tem que insistir, tem que bater. Não tem que bater na face de ninguém, não é? Tem que bater na cabeça de ninguém. Dá vontade, não dá? Nós não podemos. Não é por força, nem por violência, mas é por meu espírito. Versículo 8. Porque aquele, ele está falando aqui, ó, aquele que pede, recebe. Ele está falando todos que pedem, recebem. É isso que ele está falando? Não, está falando aquele. Aquele que pede com fé, busca com ânimo, insiste, persevera, luta. Aquele que pede, recebe. O que busca é a lei do retorno, meu irmão. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Deus não se deixa enganar. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Começa a bater na porta do céu. Bênçãos vão se abrir para você. Comece a insistir: Senhor, eu não abro mão da minha família. Quebrada, maluca, do jeito que é a minha casa. Eu amo minha família, mas quero vê-la restaurada por Jesus. Não tem oração mais bonita do que essa, né? Simples, curta e sincera. Vamos continuar. Versículo 9. E qual dentre vós, olha a pergunta que Jesus faz: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão do seu filho, lhe dará uma pedra? Jesus começa a comparar
Deus com os homens no bom sentido, vamos entender. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Sem coragem? Nem um morador de rua a gente tem coragem de fazer isso. Quanto mais o nosso sangue, não é verdade? 10. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Tem coragem de dar alguma coisa que vai fazer mal? A gente todo o tempo está ali, cuidando. Menino, não mexe com isso aí vai fazer mal. Não é assim quando a gente está criando filhos, netos, sobrinhos. Quando você vê uma pessoa que está caminhando na sua frente, você vê um buraco e vê que a pessoa está distraída, você vai deixar ela cair no buraco? Na mesma hora você já, moço, cuidado com o buraco aí na frente. Moço, cuidado com a cobra, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Nós, seres humanos falhos, somos o quê? Cuidadosos, não queremos o mal. E Jesus continua dizendo, 11. Se vós, pois sendo maus, não é que você é uma pessoa ruim, Ele está falando de uma condição humana, porque o ser humano é inconstante. O ser humano, mesmo hora está bravo, ele está alegre, muda toda hora, Parece que não está perto, uma hora está rindo, uma hora está chorando. O ser humano é tão bagunçado assim. Mas aí Jesus fala, se vós, pois sendo maus, ou seja, de natureza humana, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Olha o que Jesus fala. Se você assim, do seu jeitinho, você consegue fazer coisas boas quem é da sua casa, até mesmo por quem está ao seu redor. Se você sabe fazer isso, sendo uma pessoa humana, cheia de falhas, inconstante, ao final do versículo, quanto mais o vosso Pai, que está onde? Nos céus, é maior que tudo. Deus está lá no céu, é maior que tudo. Deus está no céu que vê tudo, que tem o poder e o controle de tudo. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Você só precisa ter, praticar a palavra. Você vai receber coisas boas também. Amém? Se a gente sabe dar coisas boas, quanto mais Deus, que amou o mundo de tal maneira, começa a dar coisas boas aqui de pede. E uma coisa boa, salvação da sua família. Uma coisa boa, cura. Uma coisa boa, restauração. Uma coisa boa, prosperidade. Deixa a bichinha. Uma coisa boa, que está de acordo com a palavra. Coisas boas. Deus tem coisas boas para todo aquele que pede, recebe, busca, encontra, bate, sempre aberta a porta. Vamos encerrar no versículo 12? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós. Você quer mudança em alguém? Mude então. E tem gente que só quer que o outro faça, mas ele não quer fazer. Então eu repito a frase no início do nosso culto: faça a sua parte. Faça o bem sem olhar a quem. Faça oração. Faça o que estiver nas suas mãos. Tudo que estiver ao alcance das suas mãos para fazer, faça. Salomão diz isso. Tudo que vier à sua mão para fazer, faça, de acordo com as suas forças, o seu entendimento. Porque na sepultura, meu irmão, não há indústria, não há ciência, não há adoração a Deus, não há mais nada. Quando temos tempo, façamos. Vamos fazer a nossa parte. Vamos buscar Deus. Não, pastora, ninguém quer buscar, busca você. Pastora, ninguém quer orar, ore você. Pastora, ninguém quer se alegrar, se alegra você. Faça a sua parte. E aí, quando você estiver cheio, você vai pedir e vai receber. Você vai buscar, você vai encontrar. Você vai bater, você vai insistir. Não, eu bato nessa tecla. Ele tentar serviremos ao Senhor. E você será uma bolsa. Amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte. Para a glória de Deus. Amém? Pai, diante da tua presença, nós nos colocamos agora. Porque perto está o Senhor de todos
dizendo para os nossos ouvidos e coração. Sabemos que a fé sem obras, ela é morta. Não adianta falarmos que temos fé se não a colocarmos em ação. Não adiantava aquela mulher gritar: Senhor, cura minha filha, se ela não tivesse saído de casa e insistido diante do Senhor. E o Senhor disse: mulher, que fé é essa? Quão grande é a tua fé? Quando aquele centurião, chegando diante do Senhor Jesus, rogou que ele curasse o seu empregado. Ele queria fazer o bem para alguém que morava na casa dele. E a única fé que ele tinha era de acreditar que Jesus era capaz disso. E ele disse: Senhor, eu nem preciso que o Senhor vá lá em casa, mas uma palavra que o Senhor me disser, o meu criado será curado. E Jesus disse que nem Israel encontrou tanta fé como a fé daquele homem. Aquele homem se destituiu de toda a sua autoridade como centurião romano, um homem de guerra, para reconhecer que para Jesus operar não há barreiras. E quando ele voltou para casa, um dos seus empregados veio encontrar dizendo: olha, o seu servo já está curado. Mais ou menos naquela hora que Jesus falara com ele. Jesus pode operar de tantas formas. Por isso é necessário nos colocarmos diante da presença dele com o coração tão cheio. Nos colocarmos diante dele, reconhecendo quem ele é. Como Zaqueu, que subiu naquela árvore, a ponto de ver Jesus, porque ele sabia que até o olhar poderia ser restaurado. Mas Jesus o percebeu naquela árvore e disse: desce depressa. Hoje eu vou lá na sua casa. Tem muita coisa para mudar lá dentro. Jesus só se ofereceu para Zaqueu porque Zaqueu tomou uma atitude. Zaqueu desceu depressa. E ao contrário que muitos pensassem, ele disse: Senhor, nada que eu conquistei nessa vida